Antes de começar, um aviso importante. Este vídeo não é uma recomendação de investimento. O conteúdo apresentado aqui tem finalidade exclusivamente educacional e de estudo sobre o mercado financeiro. Hoje vamos fazer uma análise profunda de um fundo imobiliário que vem chamando a atenção de muitos investidores brasileiros, o Fundos KCR11. Mas antes de pensar em comprar qualquer ativo, um investidor sério precisa entender exatamente onde está colocando seu dinheiro. E é exatamente isso que vamos fazer agora. O KCR11 é um fundo imobiliário classificado como FIE de papel, ou seja, ele investe principalmente em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Esses títulos representam dívidas do setor imobiliário, onde empresas ou empreendimentos tomam recursos e pagam juros ao fundo. Na prática, o investidor do KCR11 está recebendo renda proveniente desses financiamentos imobiliários. Esse tipo de fundo normalmente entrega dividendos mensais, algo que atrai muito quem busca renda passiva. Mas nem tudo é tão simples quanto parece. A primeira coisa que precisamos analisar é quem está por trás da gestão do fundo. O KCR11 é gerido pela Capitânia Investimentos, uma gestora conhecida no mercado brasileiro. A Capitânia possui tradição na gestão de crédito estruturado e fundos imobiliários, atuando há anos no mercado financeiro com especialização em crédito. Isso é extremamente importante, porque em fundos de papel, a qualidade da gestão é praticamente metade do investimento. Se o gestor escolhe CRIs ruins, o risco do fundo aumenta muito. Agora vamos falar sobre algo que poucos canais explicam direito: a estrutura da carteira do fundo. A carteira do KCR11 é composta majoritariamente por CRIs indexados ao IPCA mais uma taxa de juros, o que significa que o fundo tende a proteger o investidor contra a inflação. Isso pode ser muito interessante em cenários inflacionários, mas também existe risco. E aqui entra um ponto que muitos investidores ignoram: o risco de crédito da carteira. Os CRIs possuem diferentes ratings de crédito que indicam a probabilidade de inadimplência. Fundos que investem em CRIs de rating mais baixo geralmente pagam dividendos maiores, mas isso também significa maior risco. Outro fator essencial é o LTV da carteira. LTV significa Loan to Value. Esse indicador mostra a relação entre o valor do empréstimo e o valor do imóvel, que serve como garantia. Quanto menor o LTV, maior tende a ser a segurança da operação. Investidores profissionais sempre observam isso. Outro ponto fundamental é a duration da carteira. A duration mostra o prazo médio dos títulos. Se a duration for muito longa, o fundo pode sofrer mais em mudanças de juros. Se for muito curta, pode ter maior necessidade de reinvestimento. Por isso, entender a duration ajuda a avaliar o risco da estratégia do fundo. Agora vamos falar de outro fator que pode ser decisivo para muitos investidores: a liquidez na bolsa. Liquidez significa a facilidade de comprar ou vender cotas. Fundos com liquidez baixa podem dificultar a saída do investidor em momentos de necessidade. Por isso, investidores institucionais sempre analisam o volume médio negociado. Mas existe ainda um detalhe importante que vamos revelar mais adiante neste vídeo. Existe um perigo escondido que muitos investidores ignoram ao investir em FIIs de papel. E no próximo bloco, vamos mergulhar mais fundo na qualidade da carteira, riscos reais e dividendos do KCR11. Antes de continuar, se você gosta de análises profundas como essa, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com outros investidores. E já deixe nos comentários qual ativo você gostaria que analisássemos nos próximos vídeos. Agora vamos entrar na parte que realmente interessa
para investidores mais experientes. A qualidade da carteira do fundo Sacard 11 em fundos de papel, praticamente tudo gira em torno da qualidade dos CRIs que compõem a carteira. Primeiro, precisamos analisar os indexadores da carteira. Muitos CRIs do mercado são indexados ao IPCA ou ao CDI. Quando o CRI é IPCA, taxa, o investidor recebe uma proteção contra a inflação, mas também existe exposição ao ciclo econômico. Outro fator fundamental é a diversificação da carteira. Se um fundo concentra muito capital em poucos devedores, o risco aumenta. Fundos mais seguros tendem a ter uma carteira pulverizada entre vários emissores. Outro ponto que investidores avançados sempre analisam é o nível de subordinação das operações. Isso significa entender quem absorve prejuízos primeiro caso haja problema na operação. Quanto maior a proteção estrutural, mais segura tende a ser a operação de crédito. Agora vamos falar sobre um dos fatores mais importantes para quem investe em fundos imobiliários: os dividendos. Os FIIs são conhecidos por distribuir rendimentos mensais. Esses rendimentos vêm da receita gerada pelos ativos do fundo. Mas aqui existe um detalhe que poucos investidores observam. Nem sempre dividendos altos significam qualidade. Às vezes, dividendos elevados podem indicar maior risco de crédito ou operações mais agressivas. Por isso, o investidor precisa analisar a sustentabilidade dos rendimentos. Outro fator importante é o VIP do fundo. Esse indicador mostra se o fundo está sendo negociado acima ou abaixo do valor patrimonial. Quando o PVP está próximo de 1, o preço costuma estar mais alinhado com o valor real da carteira. Se tiver muito acima, pode indicar que o mercado já está precificando o crescimento. Agora vamos falar sobre um ponto que muitos investidores ignoram: o cenário macroeconômico brasileiro. Fundos de papel são extremamente sensíveis à taxa de juros e inflação. Se os juros sobem muito, o preço das cotas pode sofrer. Por outro lado, dividendos indexados à inflação podem subir, ou seja, existe sempre um equilíbrio entre risco e retorno. No próximo bloco, vamos chegar à parte mais importante, a conclusão profissional da análise. Será que o fundo Sacard 11 realmente vale a pena? Ou existem riscos que fazem mais sentido esperar? Vamos descobrir agora. Agora que entendemos a estrutura do fundo CACR 11, chegou a hora de colocar tudo na balança. Investidores profissionais nunca analisam um ativo isoladamente. Eles sempre comparam com outros fundos do mesmo segmento. No caso dos fundos de papel, existem diversos concorrentes no mercado brasileiro. Alguns fundos possuem carteiras mais conservadoras, outros possuem estratégias mais agressivas para buscar maior retorno. Quando comparamos diferentes FIIs de crédito imobiliário, precisamos observar alguns fatores principais: a qualidade dos CRIs, o nível de diversificação da carteira, o histórico de distribuição de dividendos, a gestão do fundo e principalmente o risco de crédito. Outro ponto que analistas profissionais observam é o comportamento do fundo em diferentes ciclos econômicos. Fundos resilientes tendem a atravessar crises com menor impacto. Agora vamos falar sobre o chamado perigo escondido. Em fundos de papel, o maior risco não é vacância, como nos fundos de tijolo. O maior risco é inadimplência dos CRIs. Se um devedor deixa de pagar, isso pode impactar diretamente os rendimentos do fundo. Por isso, analisar garantias e estrutura das operações é fundamental. E agora chegamos à parte final, a conclusão direta para você, investidor. José Fernandes, considerando o cenário atual do mercado brasileiro, o comportamento histórico dos fundos de papel e os fatores que analisamos neste vídeo, o fundo Sacard 11 pode ser interessante
para investidores que buscam renda mensal e exposição ao crédito imobiliário. Mas como qualquer investimento em CRI, ele também carrega riscos de crédito e de cenário macroeconômico. Por isso, muitos analistas recomendam cautela e diversificação. A estratégia mais prudente para investidores pode ser avaliar preço, comparar com outros FIIs do mesmo segmento e considerar entrada gradual, em vez de concentrar capital em uma única posição. Ou seja, o CAC 11 pode fazer sentido dentro de uma carteira diversificada, mas sempre com análise cuidadosa e acompanhamento da qualidade da carteira do fundo. Porque no mercado financeiro, quem analisa melhor, investe melhor. E quem investe melhor, constrói patrimônio no longo prazo.